Eu quero conversar também com o André Anelli, que já está posicionado para falar conosco, porque o governo brasileiro pediu à China que reveja o embargo nacional de carne de frango brasileira e restrinja essa suspensão apenas ao município gaúcho de Montenegro, onde foi detectado o foco de gripe aviária. André Anelli, conta um pouquinho dessa história para a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Esse pedido do governo brasileiro foi feito pelo Ministério da Agricultura e encaminhado pela Embaixada do Brasil em Pequim, na capital da China. Esse documento não pede especificamente para que a China acabe abrindo, então, a possibilidade de importação de carne de frango brasileira das demais regiões do Brasil, mas acaba lembrando que todas as questões que são colocadas como obrigatórias pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, foram adotadas pelo Brasil a partir do momento da identificação dos casos de gripe aviária no município de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. E aí, o Ministério da Agricultura destaca, por exemplo, o isolamento da área, também o sacrifício das mais de 17 mil aves e ainda a destruição de cerca de 70 mil ovos, tudo isso para fazer com que a doença não se alastrasse ali na região. Além do mais, o governo brasileiro imediatamente acabou impedindo também a licença sanitária para que aquela granja específica fizesse qualquer tipo de exportação, seja de carne, seja de ovos. Então, por conta de todas essas medidas adotadas e o isolamento da área, o governo brasileiro acredita que a pode sim retomar as importações da carne de frango brasileira, a exemplo do que fizeram diversos outros países. Japão, Reino Unido, Bahrein, Paraguai. Esses países ainda estão importando carne de frango brasileira ou de outras regiões, de outros estados aqui do Brasil, com a exceção do Rio Grande do Sul, ou de todos os estados aqui do Brasil, inclusive do Rio Grande do Sul, mas com a exceção daquele raio de 10 quilômetros de onde foram, então, detectados esses focos de gripe aviária. A expectativa do Brasil é que a China responda, então, nas próximas horas, nos próximos dias, essa decisão e passe a retomar a importação de carne de frango brasileira, uma vez que o país é o principal importador desse produto. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um ótimo trabalho para você. Alan Gani, como é que você avalia esse pedido do governo brasileiro? Faz sentido pedir que a China apenas exclua, por enquanto, aquela granja comercial que teve ou que tem o foco da doença e voltar o comércio com outras partes do país que também hoje exportam a carne de frango para o mundo? Eu acho que faz todo sentido, sim, porque qual é a garantia que você tem que houve... A doença foi espalhada para outras regiões do país? Não tem nenhuma garantia nesse sentido, Evandro. Por enquanto, o que a gente tem de concreto, que a gente tem de evidência? Que o foco era ali. E aí, é claro, o governo brasileiro está defendendo os interesses econômicos do país. Então, eu vejo que a medida é correta, sim. E para você, hein, Zé Maria Trindade? Olha, o Brasil é muito grande, né? É gasto o termo, mas é real, um país continental. E a criação aqui, a produção de proteína animal, ela é muito isolada, né, segmentada. E nesse caso aí, houve todo um isolamento sanitário, o que justifica o pedido. É preciso explicar que o Brasil é muito grande, a distância, que as granjas são isoladas entre si, não há contato, e não é um país onde se produz proteína de qualquer maneira. Existem produções familiares, pequenas, onde não há um cuidado tão grande assim com essa defesa sanitária. Houve um momento em que alguns deputados, principalmente de esquerda, criticavam exatamente o cuidado exagerado, segundo eles, que o Brasil tem com animais. E houve, inclusive, eu assisti esse debate, uma comparação de que um bezerro, ele receberia muito mais cuidado do que um ser humano, do que um garoto em certas regiões do país. E é verdade, é verdade. Complementação alimentar, uma alimentação balanceada, todas as vacinas em dia, exames de sangue para detectar possibilidade de aftose e tal, é verdade. Mas isso é positivo, não é negativo. E esse cuidado é que explica a qualidade do produto brasileiro no exterior.
Só resumindo, eu acho pertinente o pedido e é preciso explicar, primeiro, o tamanho do Brasil, a distância entre as granjas e principalmente o isolamento que cada uma delas se obriga a ter. Ô, Gustavo Segré, as autoridades brasileiras falaram também sobre a robustez do Serviço Veterinário Oficial, que atuou rapidamente e que hoje ajuda a garantir toda essa questão sanitária de pé aqui no país. Você acha que a China pode acatar, a partir desses argumentos, o comércio com outras granjas que não tenham sido contaminadas pela gripe aviária? Eu duvido, Evandro. Tomara que acate o pedido brasileiro, mas eu duvido e justifico. Essa gripe aviária não aparece do nada. Em algum momento alguém contraiu, através de algum dos bichinhos, a gripe aviária. E não surgiu da terra. Então, em alguma forma, um dos bichinhos foi contaminado. Isso não impede que essa contaminação se espalhe por outro lado. E aí sempre depende quem compra e quem vende. Quem vende vai tentar justificar que não tem risco nenhum, que pode ser apenas subscrito a essa região ou a essa granja somente. Quem compra não vai correr risco de jeito nenhum. Não vai. É muito improvável que quem está comprando aceite o risco e a determinação de dizer não, isso está isolado, foi apenas aqui. Porque como chegou essa gripe aviária a esse lugar? Então pode chegar a outros lugares também. Em forma preventiva. E não estamos falando de risco de segurança humana. Estamos falando de que se tiver algum contágio, pode dar algum problema para abates ou para comprometer alguma medida fitossanitária. Então, tomara que sim, mas eu duvido. Essas considerações feitas pelos países que hoje importam o frango do Brasil não tem a ver com o consumo por humanos da carne desse frango, mas sim com a possibilidade dessas carcaças contaminadas também levarem a doença aos plantéis daqueles países, Fábio Piperno. Exatamente isso. Então, por exemplo, nosso Nelson Kobayashi, ele é de Bastos, que é a capital brasileira do ovo. Exatamente. Do lado da minha Araçatuba tem a cidade de Guararapes, que também tem uma produção de ovos imensa. Essas duas cidades, Bastos e Guararapes, estão a mais de 1.000 quilômetros de Montenegro. Então, é importante que o foco identificado seja isolado, mas do outro lado, do lado comprador, é evidente que há, sim, uma preocupação, porque aí, Evandro, ele não vai identificar aquela carne ou então aquela ave que está chegando lá, os ovos e tal, olha, isso aqui é um produto que vem de Montenegro, olha, isso aqui é um produto que vem de Bastos. Não, é um produto made in Brasil. Exatamente. Então, até como uma medida de precaução por parte dele, ele vai suspender temporariamente. Por isso também que é necessário que as autoridades brasileiras consigam agir com bastante celeridade para minimizar os riscos e as perdas. E atualizando informações para vocês sobre estes casos, o Ministério da Agricultura investiga 7 casos suspeitas de gripe aviária. Hoje, 2 novos possíveis focos passaram a ser analisados em Eldorado dos Carajás, no Pará, e em Derrubadas, no Rio Grande do Sul. Dos 7 casos em investigação, 2 estão em granjas comerciais. No Rio Grande do Sul, a suspeita recai sobre uma ave, o jaçanã. Já os demais episódios são de produção familiar para subsistência e se localizam em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, e Salitre, no Ceará, além do caso que é investigado no Pará.